Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui vos fala o pastor Washington Santos. E nesse vídeo nós vamos responder a duas perguntas. A primeira, o que é o medo? E a segunda, como vencê-lo? O medo é uma emoção. Na verdade, a emoção mais antiga que o homem conhece. Desde tempos imemoriais, o homem, ao se deparar com uma luta, ele tinha duas decisões a tomar: ou fugir ou encarar. E o interessante é que essas decisões eram baseadas no medo. O medo ele tem duas funções principais. A primeira é a proteção. Se nós não tivéssemos medo, nós faríamos as maiores loucuras, as maiores sandices e nos atiraríamos, por exemplo, na frente de carros, pularíamos de prédios, porque nós não teríamos medo. Nesse sentido, o medo é para a minha e para a sua vida uma proteção. Em nossa mente existe um sistema chamado SAP, Sistema de Autopreservação e Proteção da Espécie. Ou seja, ninguém pode nos influenciar a ponto de atentarmos contra a nossa própria vida. E você pode me perguntar, mas pastor, por que algumas pessoas atentam contra a sua própria vida? Elas atentam porque elas querem. A segunda coisa que o medo nos dá é uma limitação. Muitos de nós somos limitados pelo medo. E a gente vai aprender na segunda parte desse vídeo como vencer isso. Como vencer as nossas limitações internas. A gente percebe que a publicidade, a política, a religião, algumas situações das relações humanas têm por base o medo. Na verdade, a partir ali do século XIX, a publicidade entendeu que, como o medo era uma emoção muito antiga e já incluída, inserida na psique humana, ela resolveu tirar partido disso. E essas outras áreas que eu citei também resolveram tomar partido disso, usar isso ao seu favor. E a gente vê na política, na religião, né, em diversas áreas, as pessoas tirando proveito do medo. Algumas situações, alguns partidos políticos vencem eleições, e a gente viu isso há pouco tempo no nosso país, com base no medo. Olha, se você votar no candidato X, ele vai tirar isso de você, ele vai tirar aquilo de você. O discurso normalmente é esse. Então eu preciso entender que o medo também nos impõe limitações. Por exemplo, na chaga maldita e maligna da escravidão que a gente teve aqui no nosso país, é preciso um sistema muito profundo baseado no medo. Contudo, eu entendo que nenhum grande avanço, nenhuma vitória, nenhum grande avanço da humanidade é atingido com medo. Eu e você precisamos criar coragem. Coragem não é ausência de medo. Todos nós vamos sofrer de medo, todos nós temos medo. Porém, a coragem é o domínio do medo. Se nós não dominarmos o medo, esse medo cresce e se torna pavor. Isto posto, nós vamos falar agora das 5 maneiras de vencer o medo. Na verdade, a única coisa de que nós devemos ter medo é de ter medo. E aí, quando você colocar essas coisas, uma delas ou todas, em prática, você vai ver que você vai vencer o medo e muito daquilo que você temia, na verdade, nunca aconteceu, nem nunca poderia acontecer. A primeira coisa que você deve fazer é acreditar nos seus dons, nas suas potencialidades e nos seus talentos. Todos nós nascemos com dons, potencialidades e talentos únicos. Mas a gente fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, o que elas vão achar e o que elas vão dizer. É lógico que quando você começar a utilizar os seus dons, as suas potencialidades e os seus talentos, eles não sairão com uma execução perfeita. Isso é normal, você está iniciando. Mas saiba que todo grande astro, todo grande gênio, eles começaram como iniciantes. Eles não começaram com aquela execução perfeita. Então, independente de qualquer coisa, independente daquilo que as pessoas vão dizer, independente daquilo que as pessoas vão pensar, coloque em prática aquilo que está na sua vida em termos de dons, talentos e potencialidades. A segunda coisa, a gente já falou aqui de uma certa forma, é aprender a agir apesar do medo. Todos nós vamos ter medo, todos nós teremos problemas com medo. O medo, na verdade, como eu disse lá na frente,
é uma maneira de nos proteger. Então, nós precisamos aprender a agir apesar do medo. Nós precisamos aprender a trabalhar apesar do medo. Nós temos uma escolha a fazer aqui. Ou nós nos tornamos pessoas corajosas, ou nós nos tornamos pessoas apavoradas. Não existe um meio termo. A terceira coisa que nós devemos aprender a fazer é assumir riscos. Para tudo que você fizer na sua vida, haverá riscos. Haverá risco se você chupar uma bala, você pode se engasgar e morrer. Haverá risco se você sair na rua, você pode ser assaltado. Mas a grande verdade é que dificilmente essas coisas acontecem. São poucos os casos relatados em proporção à humanidade em que isso acontece. Então, você tem que assumir o risco, porque você vai ter risco para tudo mesmo. E também, você não esquece que o risco está lá, mas você assume, você paga para ver. E o final, quase sempre, é vitória para a sua vida. Outra coisa é encher o seu espírito de ousadia. A ousadia te leva aonde a maioria das pessoas não vai. A ousadia te leva a lugares onde a maioria das pessoas sequer sonhou em estar. Por isso, seja cheio de ousadia. Somente aquele que tem coragem de ir em frente, que é ousado o suficiente para fazer aquilo que a maioria das pessoas não faz, recebe os bônus por isso. Recebe melhores salários, mais influência, melhores posições. Por quê? Porque resolveu partir para cima. Por isso, encha o seu espírito de ousadia. E a última coisa que nós vamos falar neste vídeo de hoje é enfrente, abrace a incerteza do momento. O ser humano quer ter certeza, quer ter controle sobre todas as coisas. Mas eu e você não temos controle sobre todas as coisas. Nós controlamos muito poucas coisas. E a mais importante delas, graças a Deus, nós controlamos, que somos nós mesmos. Por isso, em tudo que você fizer, haverá incerteza. Porém, vença esse medo, porque a incerteza, ela sempre traz para mim e para você oportunidades que nós não teríamos se tudo continuasse da mesma forma. Aliás, há um ditado que diz que o mar calmo nunca fez bons marinheiros. Assim, uma vida calma, uma vida de marasmo, nunca vai fazer grandes homens e grandes mulheres. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, o seu joinha e nos ajude a fazer esse canal crescer. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.